Sobre as novas variantes, os impactos delas e o colapso no sistema de saúde. Nós conversamos agora com o chefe da unidade de terapia intensiva do Instituto de Infectologia, Emílio Ribas, de São Paulo, que é o Jacques Steinbó. Doutor, muito bom dia. Qual é a situação de momento do hospital? Bom dia. Nós já estamos operando já há alguns dias com 100% de leitos de ocupação. Claro que isso aí há uma dinâmica. Então, eventualmente, algum paciente tem alta, outro, infelizmente, evolui a óbito. Então, novos leitos são gerados, mas eles são prontamente ocupados porque existe sempre uma demanda por esses leitos. Doutor, o vírus ele vai reagindo de forma diferente, né? Para cada cidadão ele se comporta de uma forma. E nós começamos a ouvir relatos de pessoas que acabam tendo problemas nos rins, outros com problemas de coagulação no sangue, provocando embolia pulmonar, AVC, infarto. O que o senhor tem percebido no dia a dia tratando essas pessoas? Qual o maior problema que nós temos para estabilizar esse paciente? Bom, é aquilo que você citou, é um paciente de terapia intensiva de extrema complexidade, porque é uma infecção viral, mas a lesão que este vírus provoca, ela não se restringe apenas à lesão direta que o vírus provoca nos órgãos. Existem lesões indiretas suscitadas por essa infecção. Então, é um vírus que tem a capacidade de promover e induzir uma resposta inflamatória brutal. E essa resposta inflamatória por si só é lesiva. Então, ela amplifica as lesões inicialmente provocadas pelo próprio vírus. Além disso, esse vírus tem algumas outras características bastante peculiares. Uma delas é que ele tem a capacidade de induzir fenômenos trombóticos, tanto em vasos pequenininhos, em todos os órgãos, quanto em vasos maiores, levando à formação de trombos que eventualmente se destacam, se deslocam e vão obstruir vasos sanguíneos em outros locais, causando tudo isso que você falou, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo pulmonar. Ele tem essa capacidade de maneira diferenciada, quer dizer, ele é maior do que outras infecções que nós já tratamos anteriormente. Isso significa que é um paciente de extrema complexidade. O tratamento desses casos, dessas formas complexas, ela reside em várias estratégias terapêuticas, com vários objetivos distintos, além daquele que é do suporte ventilatório, que as pessoas estão, que está mais no senso comum, né, das pessoas pensando num quadro de infecção respiratória. E mesmo esse comprometimento pulmonar, ele tem várias vertentes. Ele pode ser lesão direta provocada pelo vírus no pulmão, lesão indireta provocada pela inflamação no pulmão e ainda as lesões isquêmicas e eventualmente tromboembólicas causadas pelo vírus. Então, é uma situação muito complexa. E isso significa que nós temos não só os pacientes com insuficiência respiratória, esses pacientes evoluem com insuficiência renal também. Grande parte deles, em torno de 30% a 40%, necessitando de suporte dialítico, ou seja, de hemodiálise, para se manter vivos. Então, o que essas novas variantes, como elas vão impactar nisso que nós já sabemos, ainda estamos vendo, né? Porque nós estamos vivenciando esse problema agora. Doutor, como o senhor está na ponta da lança, o senhor começa a perceber os efeitos dessa nova variante, se é que a gente pode afirmar isso, né? Que ela já está aí presente, mas por todos os estudos nós percebemos isso aqui como imprensa. O senhor que está lidando diretamente com esse paciente, ontem nós conversamos inclusive com um prefeito que ele falava o seguinte: olha, eu já percebo jovens aqui no nosso sistema hospitalar, eles ficam mais tempo para se recuperar, a variante agora ela está atingindo uma outra faixa de pessoas, uma outra faixa etária de pessoas. É isso que o senhor está vendo no Emílio Ribas? Bom, nós temos que separar aquilo que é uma observação nossa daquelas que são as possíveis causas para essa observação. Sim. Então, realmente, o número de pacientes jovens com formas muito graves tem aumentado. Mas se isso é devido às novas variantes, nós não sabemos ainda, por um motivo de que a gente não tem capacidade de sequenciar todos os vírus que causam esse tipo de infecção. Então, nós chamamos isso de vigilância genômica. Posteriormente, olhando para trás e comparando esses casos, que aí sim foram documentadamente causados pelas novas variantes, com aqueles que foram documentadamente causados pelas formas originais, nós poderemos comparar o desfecho dessas duas formas. O que nós temos visto hoje, né, como uma observação, realmente um número maior de pacientes jovens do que víamos antes e casos mais graves, mas isso também pode ser até consequência do número maior de casos que estão procurando serviço de saúde. Então, se eu tenho um número maior de doentes e uma limitação na oferta de vagas para esses pacientes, isso pressupõe um tempo
decorrido entre a indicação de terapia intensiva e a efetiva admissão, maior. E nós sabemos que quanto maior o tempo que um paciente com indicação de terapia intensiva leva para ser admitido nesse leito de terapia intensiva e iniciar o seu tratamento, pior é o prognóstico. Ora, se o paciente chega de uma forma mais grave, é de se supor também que ele terá uma letalidade maior e que, eventualmente, demandará um tempo de internação maior, já que era um paciente que, desde o início, era mais grave. Como é que essas novas variantes podem impactar nisso? O que nós já sabemos da variante que hoje está se tornando predominante no nosso meio, a P1, né, aquela que foi identificada inicialmente em Manaus, é que essa variante tem entre suas características diferenciais em relação às formas originais do vírus, que elas são mais infectantes, ou seja, elas têm uma capacidade de infecção maior. Se elas são mais letais por si só, isso nós não sabemos ainda. Tá? Mas o fato de elas provocarem mais infecções faz com que nós tenhamos um número maior de pacientes. Então, mesmo que elas não sejam mais letais per se, elas, aumentando o número de pacientes, podem impactar, da maneira como está impactando, o sistema de saúde hoje, quer dizer, com um número maior de casos de formas graves. A variante britânica, aquela que surgiu no Reino Unido, chamamos de UK, essa sim, documentadamente, além de ser mais infectante, nós já sabemos que ela é de 61% a 64% mais letal. Esse é um dado objetivo de um estudo epidemiológico levado a cabo no Reino Unido com a variante britânica. Nós não temos, por enquanto, dados epidemiológicos para fazer a mesma afirmação com a variante manauara. Doutor, estabilizar um paciente não é uma coisa fácil, ainda mais quando ele tem a interferência de um vírus tão complexo como esse, que mexe com todo o organismo da pessoa. Mas hoje nós falamos muito sobre a falta de oxigênio. E é possível perceber que pessoas jovens com 50% do pulmão precisam ser entubadas. Outras pessoas que estão com 70 anos, elas têm 50% do pulmão tomado, mas não precisam da intubação. Como é que funciona isso? Você poderia explicar para a gente a necessidade de... Quando chega o momento que o médico fala assim, olha, eu preciso intubar. Por que intubar e que momento é esse? Bom, o grau de comprometimento, a extensão de comprometimento por avaliação radiológica é apenas um dos parâmetros, mas ele não é o parâmetro determinante da necessidade de intubação desse paciente. Como você citou, tem pacientes que têm um grau de comprometimento maior do que outros e estão bem, do ponto de vista respiratório, e não precisam de intubação. Enquanto outros, com aparentemente um grau de comprometimento menor, radiológico, nós estamos falando aí de uma avaliação de uma imagem tomográfica, tomografia de tórax, com um grau de 20%, eventualmente estão necessitando de intubação para ventilação mecânica. O que determina, no final das contas, é o paciente, assim, é a condição clínica dele. Então, a gente avalia tanto a saturação de oxigênio, que é um método rápido de avaliação, quase que instantâneo na terapia intensiva, mas principalmente o nível de dependência desse paciente por oxigênio e o grau de desconforto respiratório. Então, é uma avaliação clínica. Daí a importância desses pacientes serem atendidos em unidades hospitalares, né? Porque tem que ser um profissional de saúde que, ponderando todas essas variáveis, vai indicar se ele tem ou não indicação de ventilação mecânica, de intubação orotraqueal ou de outros métodos de suporte ventilatório que chamamos de não invasivos, porque eles não são dependentes da intubação orotraqueal. Então, nós temos vários métodos, com suportes em máscara de oxigênio, em catéteres nasais de alto fluxo de oxigênio, em dispositivos que, acoplados à face, conseguem ventilar, manter esse paciente em ventilação espontânea, mas com um suporte de pressão, e tudo isso ajuda esse paciente nesse momento. E, inclusive, temos estratégias de ventilação desse paciente no que chamamos de posição prona, ou seja, ele vira de bruços, tá? E isso melhora por uma questão de recrutamento pulmonar, né, de melhor disposição do pulmão em relação à circulação sanguínea. Enfim, tem toda uma dinâmica do porquê isso funciona, mas isso melhora efetivamente, pelo menos durante algum tempo, o nível de oxigenação desses pacientes, mesmo naqueles que ainda não foram intubados. Doutor, e para mostrar a complexidade, para além, a pessoa pegou o vírus, precisou ser internada, foi intubada, e a gente ainda tem que se preocupar com o acompanhamento desse paciente, porque muitos, depois da recuperação, precisam de fisioterapia respiratória, começam os relatos de perda de memória e de vários problemas, das sequelas que o vírus acaba deixando na pessoa pós-internação, certo?
Perfeito. Isso é o seguinte, essa demanda por cuidado intensivo, não só médico, mas de fisioterapia, enfermagem, de fono, ela já existe dentro do hospital e ela continua após a alta. Em alguns pacientes, eles ficam meses dependentes desse tipo de cuidado. Há levantamentos mostrando que até 1/3 desses pacientes, eles saem com sequelas que vão ser duradouras. Estamos falando aqui de quadros motores, né, com disfunções motores, disfunções sensitivas, né, com quadros de restrição respiratória, fibrose pulmonar, o que nos leva a supor que provavelmente no futuro nós vamos ter aí um contingente de pacientes com pneumopatias crônicas decorrentes de uma infecção prévia por Covid-19 bem maior. Então, realmente há uma demanda crescente pela assistência após a alta desses pacientes. E aí, depois de todo esse cenário que o senhor descreveu para a gente, nós encontramos como solução a vacinação e a prevenção. E aí cabe à pessoa que está nos assistindo entender a gravidade deste vírus. Certo, doutor? Perfeito. Eu acho que é o seguinte, nós só temos duas maneiras de lidar com esse vírus de uma maneira mais custo-efetiva, que é a prevenção, entendeu? E ela se faz por duas formas. Uma é pela vacinação, que infelizmente no nosso país segue a passos de cágado, né? Então ela vai muito lenta. E o segundo é a prevenção, que são por aquelas medidas que nós temos promulgado e propalado desde o início do enfrentamento, que é evitar a aglomeração, né? Evitar a frequência de locais abafados e fechados, o uso adequado, correto e contínuo de máscara de proteção orofacial feitas com material adequado. Então não adianta o indivíduo usar uma máscara de crochê adequadamente colocada. E não adianta também ele usar uma máscara correta colocada no queixo. Ele tem que ser adequadamente usado, ou seja, o material adequado, a máscara adequada, posicionada de maneira adequada por tempo contínuo. E o uso, aquelas medidas de higiene de mão, aquelas etiquetas sanitárias, né? De manter sempre as mãos lavadas, evitar de se levar as mãos aos olhos e mucosa oral, a boca, nariz e olhos. E isso a gente tem visto que, em que pese o momento sanitário que a gente vive, pior do que qualquer outro que nós enfrentamos nesse momento, a adesão de grande parte da população a essas medidas que são muito simples está muito baixa, menor do que já foi no primeiro momento. O que nos leva a temer que a população, de maneira precipitada e equivocada, perdeu o medo da doença, no momento justo em que a doença assume formas muito mais graves e perigosas, tanto pelo maior índice de infecção, quanto provavelmente pela maior letalidade e pelo colapso do sistema de saúde. Então, agora, mais do que nunca, é o momento de que das pessoas se conscientizarem da importância individual que cada um tem na prevenção coletiva desse desastre que a gente está enfrentando. Então, de maneira muito simples, é simplesmente seguir essas medidas. Doutor, quando veio a notícia da vacina, nós percebemos uma certa flexibilização e como se tudo estivesse resolvido. Mas conversando com uma colega do senhor pesquisadora, ela me disse o seguinte essa semana: William, nós não temos a mínima noção do tempo que isso vai durar. Isso pode durar 2 anos, como pode durar 10 anos. Então, o que nós precisamos entender é que nós precisamos mudar o nosso comportamento em relação a esse vírus e respeitá-lo, porque ele está matando. Essa é uma doença que exige todo o respeito, William. Assim. E não dá para colocar todas as fichas das nossas esperanças na vacinação. Até porque o vírus já mostrou que ele tem a capacidade de sofrer mutações que eventualmente diminuam a sua sensibilidade, a sua susceptibilidade a anticorpos induzidos por vacinas. Então nós sabemos que algumas vacinas, né, alguns anticorpos suscitados por alguns tipos de vacinas perdem a eficácia diante de algumas dessas novas variantes. Quanto maior a taxa de replicação viral, quanto maior o descontrole da pandemia, que qualquer país, qualquer cenário epidemiológico vivenciar, maior o risco de surgimento de novas variantes que eventualmente vão representar um risco adicional mesmo em pacientes vacinados. Então, não adianta a gente pensar na vacina, porque por melhor que seja essa vacina, ela sozinha não fará o milagre ocorrer. É preciso que a gente associe essas duas medidas, ou seja, a adoção de uma maneira contínua mesmo, quer dizer, tem que ser implantado na rotina das pessoas, no dia a dia, dessas medidas de distanciamento, de etiqueta sanitária, né? Vamos resumir todas essas medidas dessa forma, né? O uso adequado da máscara, distanciamento social e a limpeza de mãos, etc., junto com a vacinação. Então, nós temos que ter continuamente essas duas medidas andando em paralelo.
Sim. Não adianta as pessoas pensarem que tomaram a vacina e estão livres do problema, porque não estão, entendeu? Uma vacina é 100% eficaz e mesmo diante dessas novas variantes, essa eficácia tende a diminuir. Então, realmente, as pessoas têm que se proteger. Olha, nós estamos conversando com o chefe da unidade de terapia intensiva do Instituto de Infectologia, Emílio Ribas, de São Paulo, Jacques Steinbó. Jacques, muito obrigado por todos esses esclarecimentos e que o nosso papo sirva para chamar a atenção das pessoas da gravidade do que nós estamos enfrentando agora. Muito obrigado, tenha um bom dia e um bom trabalho aí. Bom dia e bom trabalho para você. Obrigado.